Agora, pessoa bonita, vamos fazer as orelhinhas do nosso coelho. Eu fiz aqui uma orelhinha já com a mesma cor que a gente usou lá no tom de pele. E a segunda orelhinha, que é a que eu vou fazer aqui junto com você, eu vou fazer no mesmo tom que a gente fez o corpinho, tá? Que é esse aqui, ó, R$32,90. Aí você escolhe, se você quiser fazer as duas da mesma cor, pode fazer, ou se você quiser fazer igual a mim, diferente, pode fazer também, tá? E fica a seu critério, você escolhe a melhor forma. Nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos puxar o fio e nós vamos marcar aqui o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer pontos sobre pontos também. Então, serão 6 pontos baixos. Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, e aqui, por último, no último ponto, o 6º ponto baixo. Agora, nós vamos virar o nosso crochêzinho pro lado certo. Puxar o fio aqui do anel mágico para fechar bem essa partezinha aqui de cima. E aqui a nossa orelha vai ficar com uma pontinha aqui, ó, vai ficar um detalhe bem bonitinho. Agora, nós vamos aumentar. Nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer um aumento. Então, no primeiro ponto aqui, o primeiro aumento. Então, se são 6 pontos de base, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, aqui, 2, 3, 4, aqui 5, é o 5º aumento, e aqui no último ponto, o nosso 6º e último aumento. Aí, nós vamos marcar aqui o nosso último ponto também. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, um ponto baixo, um aumento. Aí, a gente vai repetir, um ponto baixo, um aumento. Aí, a gente repete de novo, um ponto baixo, um aumento. E assim a gente vai até o final. Aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos aqui um ponto baixo e um aumento, fechamos com 18. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 18 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos aqui 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Esses 2 pontos baixos e um aumento. Finalizada aqui a nossa carreira, ficamos ao todo com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos crescer aqui a orelha do nosso coelhinho e nós vamos fazer 15 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos cada uma delas. Então, aqui serão 15 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 15 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos fazer a última carreira aqui da orelhinha, que é uma carreira de diminuição. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Cheguei aqui no final, fiz um ponto baixíssimo e agora nós vamos cortar o fio, deixando o suficiente para poder costurar depois. Finalizada aqui nossa orelhinha, agora é só fazer mais uma igualzinha a essa daqui. Orelhas finalizadas, ficamos assim. Agora nós vamos reservar e vamos para a próxima parte.
Tá gostando de executar a nossa Mônica? Tá ficando fofa, né? Eu até troquei o chocolate dela aqui, ó, pra você ver uma nova possibilidade aqui, que é colocar um tabletinho de Nutella, que fica super fofo também. Então já aproveita, deixa o seu like aqui embaixo. Se essa receita estiver te ajudando e você estiver se divertindo crochetando essa nossa coelhinha, deixa o seu like aqui, aproveita e se inscreve. Já se inscreveu? Já deixou seu like? Muito obrigada! Agora vamos continuar crochetando a nossa Mônica. Agora vamos fazer a expressão no rostinho aqui do nosso coelho. Então eu vou inserir aqui na parte de baixo da cabeça do nosso coelhinho. Vou sair aqui do ladinho do primeiro olho. Vou passar por cima desse olhinho e aí eu vou trazer aqui para a parte de baixo, aonde que a gente entrou com o fio, no mesmo pontinho. Ficamos com o fiozinho assim, agora nós vamos puxar. Esse fio aqui, ele precisa ficar embaixo do olhinho. Fiozinho puxado, agora nós vamos dar um nó. E vamos prender aqui na parte de baixo da cabeça. Primeiro olhinho ficou assim, agora nós vamos repetir a mesma coisa nesse nosso segundo olhinho. Então, eu vou entrar com o fio aqui na parte de baixo da cabeça. Vou sair aqui bem do ladinho do olho. Deixando um pedaço de fio aqui pra gente poder arrematar. Vamos inserir o fio bem aqui do outro lado do olho. E aí, a gente já sai aqui na parte de baixo, no mesmo pontinho que a gente entrou. Agora aqui... é só jogar o fiozinho pra cima do olho e puxar. Depois que a gente puxar, agora é só dar o nozinho. E prender aqui na parte de baixo da peça. Agora a gente ajeita aqui e os nossos olhinhos ficaram fundinhos aqui, dando uma expressão melhor no rosto. Com o fio amigurumi preto, vamos agora fazer os cílios. Vou inserir aqui bem do ladinho do olho, na parte interna. Vou deixar um pouco de fio aqui pra gente poder arrematar depois. Nós vamos passar esse fiozinho por cima do olho. E aí, eu vou entrar com ele no segundo pontinho do lado do olho. Aí, eu vou lá pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. A gente já vai fazendo os dois olhinhos ao mesmo tempo. Do outro lado, a mesma coisa. Passo por cima e entro aqui no segundo pontinho. Aí, a gente volta lá pro primeiro olho, lá no pontinho de cima, ó, nesse pontinho de cima aqui. Ficar assim. Aí, nesse pontinho de cima, a gente traz aqui pro pontinho rente ao olhinho. Aí, nós vamos lá pro outro lado de novo, vamos pegar no pontinho de cima, ó, acima do cílio anterior que a gente fez. Ó, do lado de cá vai ficar assim. E do lado de cá, nós vamos trazer esse fio aqui, para esse pontinho rente ao olho. Aí, nós vamos aqui, nesse pontinho de cima, na carreirinha de cima, trazer, pegando um
pontinho aqui do lado. Eu vou pegar no meio do ponto, só um fiapinho, só pra não ficar na mesma abertura do cílio anterior. E aí, eu já vou lá pro outro lado também. Aí, eu vou sair, ó, nesse pontinho aqui de cima. Ó, vai ficar assim. Do outro lado, a mesma coisa. Eu saí aqui em cima, aí eu venho aqui e vou pegar no meio do pontinho, só pegando um fiapo, só pra não ficar no mesmo ponto. E aqui eu já posso sair aonde a gente entrou. Ó, e os cílios vão ficar assim. Vamos dar um nozinho e esconder o fio dentro da peça. E acabamos de transformar a nossa coelhinha, o nosso coelhinho, numa coelha. Se você quiser fazer só o coelhinho, você faz só o cílio de baixo, só esse pretinho aqui, não faz os 3. E aí, claro, né, que você vai escolher a melhor forma de fazer e também de atender o seu cliente, né? Porque às vezes o seu cliente quer uma coelha, quer um coelho, então é bem fácil de adaptar. Agora vamos fazer um bordadinho branco aqui na base do olhinho. Peguei aqui um fiozinho branco e aqui eu vou inserir aqui na parte de baixo da cabeça. Vou trazer ele aqui para a base do olhinho. E vou trazê-lo aqui, ó, rente aonde tá passando o cílio. Vou sair aqui num ponto aleatório, aqui na parte de cima. E aí, ele vai ficar assim. Vou lá pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. Sair aqui na parte de baixo. Vou puxar o fio. E vou inserir bem aqui, ó, rente. Aí, eu volto lá pra base de novo e eu vou passar mais uma vez. Se você achar que só uma vez é suficiente, ok. Mas eu vou passar 2 pra ficar assim, bem marcadinho. Bordadinho dos olhos finalizados. Olha só que bonitinho que ficou. Fiz aqui a marcação do narizinho e eu vou colocar ele aqui nessa altura dos olhinhos, com uma distância de 3 pontos. E a gente vai formar aqui como se fosse um triângulo. Ó, vou chegar bem pertinho aqui pra você ver aonde eu fiz a minha marcação. Vou usar aqui fio amigurumi preto. Vou entrar aqui na parte de baixo e aí a gente já sai ali na nossa primeira marcação. Vamos deixar o fiozinho aqui pra gente poder arrematar depois. E aqui a gente vai descer pra essa marcação aqui de baixo. E aqui eu marquei no meio do ponto. Então, é aqui que a gente vai precisar passar o fio algumas vezes, no meio do ponto. Aí, eu vou entrar aqui e já saio ali, ó, na segunda marcação. Tiro. E aqui a gente passa pelo menos umas 3 vezes de cada lado. Então, aqui foi o primeiro. A gente puxa pra ficar bem juntinho. Agora, eu volto pro meio de novo. Vou pegar bem no meio do ponto. E aí, eu faço esse caminho ao todo 3 vezes, pra ficar com 3 voltas de cada lado. Essa aqui é a nossa terceira volta e eu já vou sair a 2 carreiras pra baixo. Ó, então, eu pulo essa primeira e aqui a segunda. Aí, eu saio na base do ponto da segunda carreira. Vai ficar assim. Agora, aqui a gente traz esse mesmo ponto aqui pro centro. E aí, eu já vou voltar
aqui para esse pontinho da lateral. Vai ficar assim. Se você quiser deixar só assim, pode também, mas eu vou fazer uma boquinha aqui para ficar bem agradável. Então, eu vou subir nesse pontinho aqui e vou trazer o fiozinho pro meio, para ele ficar meio que na diagonal, assim, ó. Trago aqui pro meio, subo ali no outro pontinho e trago pro meio de volta. Aqui a gente dá uma arredondada na boquinha para ela ficar mais bonita. Agora a gente dá o nozinho e esconde o nosso fio. Vou aproveitar esse mesmo fio aqui, vou trazer ele aqui pra cima pra gente fazer a sobrancelha também. E eu vou fazê-la um pouquinho mais aberta. Então, eu vou pegar no alinhamento de fora do olhinho, ó, mais ou menos esse mesmo alinhamento aqui, na primeira, segunda, terceira, entre a quarta e a quinta carreira. E eu vou pegar 1, 2, 3, 4, e eu vou pegar 2 carreiras abaixo. Ó, então, aqui tá na parte de cima e aqui 2 carreirinhas abaixo. Aí, eu vou lá pro outro lado, pegando na mesma carreira, na mesma altura de carreira, ó, pra ficar assim. Pra fazer a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, aí eu desço 2 carreiras. E aí, vamos verificar pra ver se ficou bom, se ficou bonitinha. Sim. Aí, agora, é só dar um nozinho e esconder o fio. Eu vou levar lá pra baixo de novo, porque tô rematando tudo aqui na parte de baixo, porque aqui é a parte que vai ficar escondida dentro do corpinho. Então, nós vamos costurar o corpinho aqui. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer uma parte cor-de-rosa aqui por cima desse preto. Vou usar aqui o fio roseira, que é essa cor aqui, 3157. Ele é um rosinha mais fechado. Mas, se você quiser usar outro rosa, pode usar também, tá? Então, eu vou inserir aqui na parte de baixo, e aí eu vou sair lá na parte de cima do narizinho. Vou trazer pro meio, aí eu vou pegar mais na parte de cima aqui, pra que o rosinha, ele fique por cima do preto. E aí, eu venho aqui pro outro lado, pegando também bem do ladinho do preto, para que o rosa fique na parte de cima. Vou fazer o mesmo caminho de novo, só para reforçar. Aqui a gente já sai no pontinho aqui embaixo. E agora é só dar um nozinho no fio. Prontinho, bordadinho do nariz finalizado. Olha só que bonitinho que ficou. Ah, que fofinha! Agora, vamos costurar as orelhinhas na cabeça do nosso coelhinho. Antes de costurar, nós vamos dobrar essa parte de baixo das nossas orelhinhas. Ó, a gente vai dobrar do ladinho. Vamos fazer uma pequena dobra e do outro lado também uma pequena dobra para ela ficar assim. Aí, aqui, nós vamos unir essas duas partes, já usando a agulha de tapeçaria, para quando a gente for costurá-la na cabeça, ela já tá no formatinho que ela deve ficar, que é assim. Aí, eu faço isso
nas duas orelhas. Vou trazer o fio aqui pra lateral da orelhinha, pra ficar mais fácil da gente costurar quando a gente for prendê-la lá na cabeça. Vou fazer isso com a outra também. Trouxe aqui também pra lateral. Aí, agora nós vamos alfinetar pra poder costurar na cabeça da nossa coelhinha. Ó, então, a nossa coelhinha tá assim, toda fofa, ficou com uma carinha muito simpática. Tá bonita, né? Ai, meu Deus, coisinha fofa. Agora, as orelhinhas, nós temos duas opções. Você pode colocá-las assim, normalmente, né? Igual um coelhinho tradicional. Mas aqui nós vamos fazer diferente. Eu vou colocar as duas orelhinhas para um lado só. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar a orelhinha da mesma cor da pele. Vou pular uma carreira depois do anel mágico. Então, aqui tá o anel mágico na carreira seguinte. E vou posicionar e costurar a primeira orelha. Então, eu vou colocar os alfinetes aqui e agora é só costurar. Então, a gente vai costurar essa orelhinha nessa posição. Da sobrancelha, eu tenho mais ou menos 2 dedinhos de distância. 1, 2, 3, na terceira carreira aqui pra diagonal. Então, aqui é só costurar. Costura da primeira orelhinha finalizada, ficou assim. Agora, nós vamos posicionar a segunda orelhinha aqui, bem do ladinho dessa primeira, ó, ela vai ficar assim, do ladinho mesmo. E aqui a gente vai costurar também. E se você tiver dúvidas em como costurar e quiser aperfeiçoar suas técnicas, tem o curso Costura Bonita, onde eu ensino vários tipos de costura que você vai usar no seu dia a dia para costurar os seus amigurumis. Eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Posicionei aqui a nossa segunda orelhinha, agora é só costurar e fixá-la aqui na cabeça do mesmo jeito que a gente fixou a primeira orelhinha. Finalizado aqui a costura da nossa segunda orelhinha, trouxe os 2 fios aqui para a parte de trás. Aí, agora aqui é só dar um nozinho e esconder o fio dentro da peça. Orelhinhas costuradas, olha só que gracinha que ficou! Ai, tá muito linda! Agora, vamos posicionar e unir os bracinhos ao corpo. Esse primeiro bracinho aqui, ele vai ficar bem do ladinho, ficar assim. Eu vou colocar ele um pouquinho na diagonal, a 2 carreiras abaixo do pescoço. Ó, então, 1, 2... Em cima da terceira, eu coloco aqui o nosso bracinho. E aí, a gente já vai costurar esse bracinho aqui. Finalizei aqui a costura do bracinho. Aí, aqui, nós não vamos deixá-lo solto. Nós vamos trazer o fio aqui pra base e nós vamos dar um pontinho bem aqui na pontinha da mão. Então, eu vou levar o fio lá pra baixo. E aqui, vou ver certinho aonde a mãozinha está, mais ou menos aqui.
Ó, e nesse caso aqui, como os bracinhos eles vão ficar juntinhos ao corpo, eu não coloquei enchimento, tá? Eu até esqueci de falar, mas eu não coloquei enchimento no bracinho. Se você estiver fazendo com outro fio e sentir a necessidade de colocar enchimento, pode colocar, tá? Mas como esse fio aqui, ele já dá um volume bem bacana no bracinho, eu não coloquei enchimento. Ó, trouxe o fio aqui pra base, aí aqui eu vou passar pelo pontinho do braço. Vou pegar 2 pontinhos aqui no braço e vou prender aqui no corpinho. Vou passar 2 vezes, só pra dar uma firmeza maior. E em seguida eu já arremato o fio. Primeiro bracinho fixado, ele vai ficar assim, na lateralzinha do corpo. Agora, o segundo bracinho, nós vamos colocá-lo de uma forma diferente. Ó, eu vou dobrar o meio também, e aqui nós vamos colocar ele mais pro meio do corpo, de modo que ele passe pela parte da frente do corpo e fique meio que juntinho do outro bracinho aqui na parte de baixo. Então, a mesma coisa, a gente vai costurá-lo na diagonal, também na mesma altura da segunda carreira. Porém, ele vai ficar mais pra parte da frente do corpo. Deixa eu alfinetar aqui que eu já te mostro. Ó, tá vendo? Ele não vai ficar na lateralzinha, não. Ele vai ficar um pouco mais pra frente, justamente pra dar esse efeito de mãozinha juntinha aqui na parte da frente. Ó, tá vendo? Pra ficar assim. Então, já está alfinetado. Agora, vem a parte legal, que é costurar. Costura finalizada. Aí, agora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o primeiro bracinho. Nós vamos trazer o nosso fio aqui pra parte de baixo, pra dar um pontinho e prender as 2 mãozinhas juntinhas aqui na parte de baixo. Prendi 2 vezes a segunda mãozinha. E aqui, eu vou dar um pontinho também, emendando uma mão na outra, para que elas fiquem mais juntinhas. Ó, então, eu vou passar o fio aqui bem disfarçadinho, numa mãozinha, e aí eu puxo pra mãozinha de cá. Pronto, agora eu tenho o efeito das 2 mãozinhas juntas. Aí, agora eu vou passar dentro da mãozinha de novo. Vou passar pra dentro do corpo. E agora é só dar um nozinho e arrematar o fio. Prontinho, mãozinhas costuradas, olha só que bonitinhas que ficaram. Agora, pessoa bonita, vamos costurar a cabeça no pescoço. Ai, não, gente, olha que bonitinha! Ai, que lindinha! Aí, nós vamos fazer assim, ó. É só posicionar certinho a cabeça no corpo. Observa de todos os lados pra ver se não tá torto. Observa da parte de cima também. Alfineta direitinho. E aí, depois que você alfinetar, começa a costurar
obedecendo a marcação, obedecendo os alfinetes que você colocou. Eu gosto de alfinetar bem, justamente para não sair, para ficar certinho. Coloquei aqui todos os alfinetes para segurar a cabeça na posição que ela vai ficar costurada no corpo. E agora aqui é só a gente costurar. E aí, para costurar, eu vou passar por baixo do fiozinho da cabeça. Assim. Aí, eu venho aqui e costuro por baixo do pontinho do corpo. Aí, eu volto lá no pontinho da cabeça. Lembrando de sempre puxar bem o fio. E aí, eu venho aqui embaixo também no pontinho do corpo. E faço a mesma coisa. Passo por baixo do pontinho do corpo. E assim a gente vai fazendo em toda a volta, lembrando de sempre observar se tá na posição correta, sempre obedecer à marcação. Lembra também de, antes de finalizar, completar o enchimento aqui na parte de baixo da cabeça, para poder ficar bem firme. Finalizada aqui a costura do pescocinho. Olha só que linda que ficou a nossa coelhinha. Agora, nós vamos fazer um pompom para colocar aqui na parte de trás para ser a cauda. Para fazer o pompom, vou usar essa forminha de fazer pompom aqui de 5,5 centímetros. E para fazer é bem simples, nós vamos encaixar a parte aberta na parte fechada, dessa forma. Pegar o nosso fio, eu vou fazer do tonzinho mais escuro. E aqui, nós vamos enrolar o fio, primeiro nessa parte de cá, várias vezes. Passei o fio aqui várias vezes, aí daqui eu já venho pro outro lado e faço a mesma coisa. Já enrolo do outro lado também o fio várias vezes. Cheguei aqui no final, vou cortar esse nosso fio. Aí, nós vamos juntar uma parte da forminha na outra. E aí, a gente vai prender com esse clipezinho aqui. Agora, nós vamos, sem medo de ser feliz, cortar essa partezinha aqui, ó. Pode cortar, que ele não vai desmanchar. Ele não vai soltar, porque tá preso na forminha. Então, corta do lado de cá, ele vai ficar assim. Aí, vou cortar esse aqui também. E aí, do outro lado, a gente faz a mesma coisa, corta também. E aí, vai ficar esse espacinho aqui no meio livre. Aí, nós vamos separar um pedacinho de fio, vamos passar por esse meinho aqui e dar um nozinho. Ó, passamos pelo meio, por esse espaço, e agora a gente dá uns 2 nozinhos assim, bem apertados, pra prender o nosso pompom. Aqui na forminha mesmo, a gente já pode cortar pra dar uma ajustada.
E agora vem a parte legal, que é só tirar a forminha. Então, a gente vai destravar aqui. Nós vamos abrir de um lado. E agora, abrir do outro lado. Vamos dar aquela chacoalhada. E o nosso pompom ficou assim. Agora é só recortar e deixar ele o mais redondinho possível. Pomponzinho pronto! Olha só que bonitinho que ficou! E agora nós vamos aplicar aqui na parte de trás da nossa coelhinha. Vou colocar aqui no meio das perninhas, vou medir o meio da perninha. E na segunda carreira da mesma cor, de troca de cores aqui do corpinho. Então, vou pular a primeira, vou pegar na segunda. Vou passar um fiozinho pra cá. Aí, vou pegar o outro fiozinho e vou passar ao contrário. Vou passar nesse pontinho de cá. E aí, depois a gente vai amarrar esse pomponzinho aqui e esconder o fio. Ó, ele vai ficar nessa altura aqui, super bonitinho. Agora aqui a gente só amarra. Vou dar 2 nozinhos pra ficar bem firme. E agora a gente leva um fiozinho pra cada lado. Finalizado aqui o pomponzinho. Ai, ficou muito fofo, gente. Ah, não, tá muito bonitinho. Vou aplicar aqui também a etiqueta da minha marca, a Maneta Crochê. Olha só que linda essa daqui, num tonzinho de rosa, super bonito. E eu vou colocar aqui, ó, na parte de trás, bem acima da cauda, pra ficar bem bonitinho aqui. Aí essa daqui, ela é de colar. Quem faz as minhas etiquetas é a Lu, lá da LM Artesanato. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Se você quiser fazer as suas etiquetas, a Lu trabalha super bem. E a qualidade das etiquetas dela, nossa, é muito boa. Então é ela que sempre faz as minhas. E eu gosto bastante. Aí tem de costurar também. Mas no caso, essa daqui é uma etiqueta redondinha e de colar. E aí tem vários formatos também, tem de acrílico. Aí você escolhe a que mais te atender. Mas olha só que bonita que fica. E é super importante, né? A gente usar a etiqueta no nosso trabalho para identificar os nossos amigurumis. Pronto, cogumelinhos, a Manita Crochê aplicados com sucesso. Agora, nós vamos fazer os acabamentos aqui no rostinho da nossa coelhinha. Vou usar aqui maquiagem para fazer um blushzinho aqui na bochechinha dela, logo abaixo dos olhinhos. Pronto, coelhinha finalizada com sucesso. Olha só que bonitinha que ficou. Ai, tá um amorzinho. Olha isso, muito fofa. Para ficar mais bonitinha, nós podemos dobrar uma das orelhinhas assim e deixar a outra mais ou menos curvadinha assim. Olha só que gracinha que fica. Ai, tá um amorzinho.
Gostou de executar a nossa coelhinha? Ficou uma fofa, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você tiver outra sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também. Quem sabe a sua ideia não vira um tutorial aqui pro canal. E quando for postar a foto da sua coelhinha, me marca lá no Instagram, é @elida.amanitacrochê. Aproveita e me segue por lá também, porque tem vários conteúdos extras por lá. E eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, pessoa bonita, e até a próxima! Tchau, crocheteiras! E crocheteiros também!